E eu sei que algumas pessoas que estão me ouvindo aí me conhecem, né? Eu sei que eu conheço muita gente da rede municipal, muitos professores da rede municipal. Já estive fazendo trabalho em muitas escolas municipais, aqui na cidade de Santo Antônio, voluntariamente, né? Como parte da minha contribuição social. Mas assim, enquanto município num todo, assim, a primeira vez, então seria a primeira vez que eu ia contar a história de Maria. Mas assim, não dá, não tem muita liga por assim falar do jeito que eu fazia presencialmente. Mas eu preciso dizer que quando eu conto a história de Maria, quando eu contava e eu conto hoje, eu conto a minha história. Meu nome é Maria, Maria de Leide. E a Maria, ela foi uma criança que ela era muito tímida. Ela era uma criança extremamente tímida e ela achava que não ia viver. Ela teve muitos problemas de saúde nos primeiros anos de vida e ela se tornou uma criança muito medrosa e com muito medo de viver. E quando ela se tornou, quando ela se tornou adolescente, ela teve uma revolta enorme. Então, vocês conhecem nas escolas de vocês algum adolescente revoltado? Nenhum chega perto de mim, nenhum chega perto da Maria, tá? Então, o que que acontece? Quando eu cheguei à adolescência, mais ou menos nos 12 anos para 13 anos, eu me vi num processo de revolta que nem eu entendia. Então, de desacato a completo às autoridades escolares, eu tinha muito medo da minha mãe, medo, medo mesmo. Então, eu não desacatava ela pessoalmente, mas eu fazia coisas absurdas que ela desaprovava e que era aquela típica adolescente revoltada. Mas eu tenho uma coisa, eu sei que faz muito tempo, mas nenhum professor nunca chegou para mim e me perguntou, nenhum professor chegou para mim e me perguntou, Edileide, o que você está sentindo? O que é? Você está com raiva de quê? Nunca ninguém me instigou. E quando eu falo para professores, eu costumo dizer, esses adolescentes mais revoltados que tem, esses adolescentes mais calados, os extremos, sabe aqueles extremos? O extremo de falar demais e o extremo de falar de menos. Qualquer extremo ele é prejudicial e ele tem algo que precisa da nossa atenção. Todo extremo. Então, eu preciso ficar atento. E ninguém, de todos os meus professores, ninguém teve esse olhar para mim. Ninguém. E quando eu comecei, né, esse processo de revolta, eu lembro que as pessoas diziam assim, mas como é que pode? Tanto esforço para essa menina estudar, veio da roça só para estudar e chega aqui ela faz isso. Então, assim, a gente tem uma tendência a olhar para o menino, de olhar para o adolescente, só com o sentido de dizer, ele não quer nada, ele não tem intenção nenhuma de querer construir uma vida, mas a gente não sabe o que tem por trás disso. Então, a primeira coisa que eu quero nessa manhã é desafiar cada um de nós, a quem já tem, continuar tendo, e a quem não tem ainda, ter um olhar sabe, de amor. A palavra é essa, de amor. Porque, pela nossa vontade, a gente meio que se revolta com certos comportamentos de adolescentes e de crianças. Mas a gente precisa entender, através do amor, né? Tem uma música do Mar Grande que diz assim, espalhe amor, seja amor, no caminho uma flor tem valor, mesmo se tiver espinho. Haja paz, siga em paz, está tudo bem, seja capaz de provocar um sorriso no rosto de alguém. Então, às vezes você não pode resolver o problema. Às vezes você... Mas se você escuta e você demonstra que você se importa, eu acho que a palavra-chave é essa, importar-se. E eu disse, se você sair daqui dessa manhã, importando-se um pouco mais com esse adolescente, com essa criança, que eu diria que é vulnerável, muitos são vulneráveis socialmente, mas muitos, ou a grande maioria, são vulneráveis emocionalmente. Nós falamos muito da vulnerabilidade social no sentido financeiro. Isso é verdade? Isso é fato? Mas existe também uma vulnerabilidade emocional.
E a vulnerabilidade emocional, ela é uma das principais causas da permissão, no sentido permissão entre aspas, queridos. A gente vai tratar sobre isso mais, aprofundar um pouco mais isso depois. Então, quando eu falo para você, professor, tem um olhar de importância. Você está querendo dizer que eu não me importo com o meu aluno? Não, eu não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer que muitas vezes você não sabe como fazer. E você não tem a forma de fazer. E nós não temos solução. A primeira coisa que o professor precisa entender é que ele não tem resposta de fato quando envolve as questões de abuso. Nós não temos resposta como educadores, mas nós temos um coração que pode importar-se com o outro. E esse importar-se a gente não inventa. Ou a gente se importa de coração, de verdade, ou a gente quer passar a imagem que se importa e a criança e o adolescente percebe que esse importar-se não é de verdade. E aí não tem o mesmo efeito. Porque eles percebem quando a gente de fato se importa. Quando você chega para ele e pergunta o que está acontecendo, ele de fato vai querer dizer se ele sentir. E às vezes, gente, eles insistem em não responder. Eu não conto às vezes. Porque qual é uma forma que a gente tem de saber o que é que está acontecendo? É quando a gente fala também dos nossos problemas. Vocês já ouviram falar sobre a vulnerabilidade? Nós, educadores, podemos nos mostrar também vulneráveis no sentido de termos problemas, de termos dificuldade, de enfrentarmos medos, de enfrentarmos, vamos dizer assim, situações que ele também diga, poxa, o professor sabe o que é isso, porque ele também, não da mesma coisa, mas ele também passa por medo, ele também tem ansiedade, ele também tem um problema que deixa ele, né, preocupado. Então, o professor, ele tem esse lado ele é humano, ele é humano. Então, é uma observação que eu faço inicialmente. Então, quando eu cheguei na adolescência, eu tive essa questão dessa minha revolta e nem mesmo eu, queridos, vocês podem ter certeza, nem eu sabia por quê.